Olá, queridos amigos aqui do canal Com Alma e Mente. Aqui é Flávia Dambrauskas, lembrando vocês, mãe, mentora, treinadora e principalmente nesse canal, mãe mentora. E por que que chamo, por que que o canal surgiu com Alma e Mente? Eu tenho um primeiro canal que é Merak Instrumentação Cirúrgica. Esse canal, ele fala sobre a minha parte profissional. Eu sou instrumentadora cirúrgica há mais de 25 anos, só que nesse processo eu construí minha jornada de mãe e profissional. Fui aprendendo coisas, então tudo somou para eu chegar até aqui nesse canal com a Alma em Mente. Fazendo lá o meu conteúdo técnico, eu percebi duas coisas. Primeiro, quando eu aplicava os meus treinamentos, o quanto as pessoas precisam do desenvolvimento humano em suas vidas, que elas não estão preparadas para enfrentar o mercado de trabalho. E eu fui mais fundo um pouco ainda com a minha vida pessoal, que muitas vezes a nossa mente treinada para salvar a gente, ou né, manter a gente seguro de alguma forma, então ela evita o novo, ela te segura, te faz ter medo, você tem sabotadores, você tem crenças limitantes. Quando você tem tudo isso junto e não sabe nomear nada, você vai se auto-sabotando nessa jornada e acaba não construindo o seu extraordinário. Só que a alma, ela quer muito mais. Então por isso que eu fui buscar mais conhecimento. E hoje, aqui nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre escolher o caminho, tá? Quando você fala de escolhas, você fala de tomar as rédeas da própria vida. Na verdade, todos somos protagonistas. Por quê? Quem vai fazer a sua vida é você. Porém, muitas vezes a gente não escolhe a postura de protagonista. Nós escolhemos a postura de vítimas. Vítimas não prosperam, vítimas não transformam, vítimas não crescem. Quem cresce é o protagonista. E para que você tenha protagonismo, aqui tem um mapa, né? É, você precisa saber para onde você quer ir. Muitas vezes a gente não sabe, sei lá para onde eu quero ir, sei lá qual o chamado da minha alma. E a gente passa anos vivendo no automático, vivendo segunda a sexta, o pagamento dos boletos, e não olhando para aquilo que realmente a gente veio fazer nesse mundo. E a vida dá várias pistas para a gente descobrir para onde a gente tem que ir. Opa, para onde a gente tem que ir nesse mundão aqui. Acontecimentos da nossa vida, a família de onde a gente veio, os nossos maiores desafios estão conectados com o nosso propósito. E quando a gente tem um propósito, o caminho ele vai se abrindo. Não tem uma famosa frase que diz: coloque o pé, que Deus põe o chão? Sou budista, estou usando essa frase exatamente porque o universo abre portas. Então, quando você decide, vamos imaginar que você tenha os seus observadores. Quando você decide parar, eles vão falar: não está preparado, deixa lá aí mesmo. Eles não vão te empurrar muitas vezes. Eles vão respeitar o seu livre-arbítrio, porque tem que ser uma escolha sua. Quando você decide arriscar e escolher e fazer diferente, aí sim as portas começam a se abrir, porque você está preparado para ouvir o que está chegando. Isso independente de qualquer problema que você esteja passando, seja lá de ordem financeira, de ordem familiar, mas nunca vai ser, quando a gente fala de ordem financeira, normalmente não é financeiro. E eu quero falar com vocês hoje sobre os 7 níveis de riqueza. Os 7 níveis de riqueza, eles te apontam um caminho para você pensar como é que eu estou desenvolvendo esse meu caminho na jornada. Como é que eu estou desenhando essa minha jornada? E eu me baseei nesse livro aqui, do José Roberto Marques, que fala sobre os 7 níveis da riqueza. E quando a gente fala de 7 níveis de riqueza, a gente está falando de tomar consciência daquilo que é importante para a gente mudar a nossa vida, tá? Então ele fala que a mudança de consciência acarreta mudanças em nossa realidade. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem um lugar para chegar, onde a gente quer chegar, por que que a gente quer determinada coisa? A gente tem que se perguntar, para que que eu quero isso? Ah, eu quero porque eu quero esfregar na cara de alguém. Isso já não é um desejo nobre, sabe? Tudo que pra gente olhar, a gente olhar como uma construção para mais pessoas, uma construção social, sabe? Algo mais ligado ao todo, não ligado só à nossa simples realização. Ah, Flávia, mas as pessoas fizeram isso comigo, aquilo comigo, era só treinamento.
Comece a encarar as coisas da sua vida apenas como treinamento, porque a jornada é longa. Quanto mais rápido você tomar essa consciência, melhor você vai, mais clareza você vai ter do que você quer, por que você quer e como você vai chegar naquilo. Porque você tem um grande porquê para construir esse legado, esse propósito. Então a gente primeiro desconecta do nosso estado de sofrimento, aumenta os momentos de bem-estar, compartilhando-os com outras pessoas. E a gente substitui crenças limitantes por pensamentos e histórias positivos e que nos fortalecem. É, Isso que a gente está falando aqui é o primeiro passo. Então, mas Flávia, as pessoas, o mundo, eu vejo muita gente só falando assim, o mundo é cruel, o mundo. Então, talvez a experiência que você teve no mundo foi uma experiência cruel, uma experiência desafiadora. Porém, você precisa mudar essa consciência, tá? Mudar essa consciência para que você consiga atingir esse novo estado de vida. E vamos ver, deixa eu achar aqui. A gente vai falar sobre essa nossa mudança de consciência, mas eu quero falar em primeiro lugar com vocês sobre os níveis de, de riqueza, né? Quais são os pontos principais? Então, assim, a gente muda a consciência, mudando a nossa consciência, a gente passa a olhar as coisas de uma forma mais ampla. Então, aqui, primeiro nível de consciência é uma consciência limitada, o eu degenerador. E é o primeiro nível, né? Esse nível, o nosso autoconhecimento é limitado e limita também a capacidade de compreender o mundo. Estamos ligados a códigos sociais, consumismo irracional, vaidade, avareza e competição desleal, que a gente estava falando agora. Então, assim, a gente entendendo quão a gente, porque em que nível de consciência você está hoje, tá? Porque a gente fala assim, ah, não, eu quero atingir a minha riqueza, eu quero chegar nesse lugar aqui do mapa, mas será que eu estou preparado? Então, falando sobre os níveis de consciência, para a gente entender o próximo passo, são os passos da construção dessa riqueza. Porque muitas vezes a gente já tem essa riqueza. Vocês vão entender lá para frente. Então, veja bem, no primeiro nível de consciência, é uma consciência limitada, que é o que a gente vive no mundo aqui. Todo mundo reclama o tempo todo. Presta atenção. Todo lugar que você chega, tá difícil, não sei o quê, fala mal de um, fala mal do outro, e não se propõe a enxergar novas possibilidades. Vamos lá. Consciência acusadora. É o segundo nível de consciência. Chamamos esse nível de consciência de acusador porque podemos nos voltar para nós mesmos com a capacidade de perceber de forma clara e muitas vezes dolorosa nossos limites. Falta de conhecimento, comportamentos sabotadores e essa efeito manada, de andar junto com todo mundo. O que todo mundo faz, eu faço também. Quando nos percebemos falhos e olhamos nossas sombras pela primeira vez, surge a reprovação e a acusação. Olha só. E nesse segundo nível de consciência, você começa a ter uma tendência maior à introspecção e a começar a entender o que você sente, as suas atitudes e suas reações. Então, você saiu de uma consciência zero, pensando que tudo está do lado de fora e nada do lado de dentro, para começar a pensar que existe algo que está do lado de dentro. Nesse nível de consciência, pode ser que você enfrente questões de se culpar, né, de buscar, porque você passa a entender que as coisas dependem de você, das suas reações e de como é que você responde àquilo que está à sua volta. Começa a perceber que aquilo está te afetando. Consciência criativa, o eu inspirado. Neste terceiro nível, começamos a vivenciar um certo desapego em relação a um aspecto mais superficial, mais material da coisa, tá? E aí a gente consegue ter mais criatividade, consegue produzir melhor neste terceiro nível, porque ó, no primeiro e no segundo nível, você está enxergando tudo como do lado de fora. No segundo nível, você começa a enxergar que você pode interagir, e quando você sobe de nível de consciência, você está acessando outras coisas e percebendo que tá entendendo, não se acusando mais,
mas tomando essa consciência e se inspirando com isso. No budismo, a gente tem, a gente fala sobre os estados de vida, né? Então, você tem ira, animalidade, fome, que são os primeiros três estados de vida muito baixos. Aí você tem, tranquilidade, alegria, que são estados de vida um pouco mais elevados, porém, eles estão entre os seis primeiros estados. E quando você transita nos seis primeiros estados, você tem muitos altos e baixos, né? Então, quando você começa a entrar no estado de erudição, absorção, Bodhisattva, estado de Buda, que são os quatro nobres estados, você acessa uma maior consciência, que seria essa consciência, seriam esses elevados níveis de consciência, para que você consiga iluminar os seus estados de vida mais baixos com este estado de Buda. Porém, no estado de erudição e absorção, erudição é quando você está estudando, você está buscando conhecimento. E absorção, aliás. Erudição é quando você já está mais apropriado do conhecimento. Só que no estado de erudição existe uma armadilha, que é a armadilha de considerar que porque você tem um determinado conhecimento, você já domina tudo e pode haver uma estagnação aí também, tá? Então, e aí elevar o seu nível de consciência para um estado mais elevado é importante para que você consiga enxergar as coisas melhor. Não é que você vai elevar seu estado de consciência e vai conquistar novas coisas. Isso é uma consequência, sabe? Porque elevando o seu estado de consciência, você passa a olhar as coisas de uma outra perspectiva, tá? Lembra quando você sobe num prédio? Quando você está embaixo, você tem uma visão. Então, você tem uma visão limitada. Quando você vai subindo os andares, né? Faz esse exercício. Sobe no prédio, no Sesc da Paulista é muito legal ver isso. Então você enxerga ali os muros do Hospital Santa Catarina, você enxerga. Quando você sobe ali, você vê um jardim tão lindo, você tem a perspectiva da Paulista toda. Então, é isso que acontece quando você eleva o seu estado de vida, a sua consciência. E aqui, ó, no terceiro estado ainda, harmonia e perspectivas mais universais nascem nesse terceiro nível. Pois é nele que conseguimos despertar das amarras, dos hábitos e condicionamentos impostos pelo ego. Porque até os dois primeiros estados a gente está muito dominado pelo ego, no primeiro principalmente. Então é onde a gente ainda está se vitimizando, sabe? No segundo estado no segundo nível de consciência você começa a olhar um pouco mais ao seu redor, olhar para dentro para conseguir despertar e olhar ao seu redor. Então nesse terceiro nível é que você está conseguindo ver que você pode influenciar outras pessoas, né? O quarto nível de consciência é a consciência de novas perspectivas, o eu tranquilo. Então, nesse estado de vida, os valores antigos que guiavam você deixam de ser a única referência. Você começa a olhar o mundo de uma nova perspectiva. A tranquilidade é a característica principal do quarto nível e significa menos ansiedade e estresse, além de mais autoconfiança. A gente vê isso profissionalmente. Então, vendo um vídeo da Lúcia Helena Galvão sobre a vida feliz do Sêneca, só no primeiro capítulo, ela fala bastante sobre essa perspectiva de saber se colocar e muitas vezes não seguir só a manada. Então, enquanto você está seguindo a manada, fazendo o que todo mundo faz, quem diz que o que todo mundo faz cabe para você? Quem diz que o que todo mundo faz é o certo? Às vezes a gente está tão perdido, a gente está seguindo um cego, indo para o precipício, né? A pessoa não está bem, a pessoa não está construindo, não está conseguindo enxergar novas perspectivas e a gente está seguindo isso. Então, atenção, às escolhas que você faz. Num livro que eu estou lendo agora, chama Você Pode Fazer a Diferença, da eu deixo a referência aqui nos comentários. Ela fala, é uma líder, né, uma mulher negra que fala exatamente sobre essa perspectiva do mito do mentor, né? Então, que muitas vezes a gente precisa entender o que a gente está esperando de um mentor.
E a escolha de um mentor, às vezes, você precisa de uma orientação ou você prestar atenção no seu entorno, que às vezes as situações estão te ensinando para que você escolha bem o seu mentor. Escolher um mentor, vai te possibilitar ampliar essa sua visão. Eu dou mentoria hoje, né? Tenho uma metodologia que se chama Radar, aplico essa metodologia com algumas ferramentas, exatamente para você ser o líder da sua vida, para que você possa tomar decisões mais acertadas, tá? Então, aqui, o quarto nível de consciência é o eu tranquilo, tá? O quinto nível de consciência é a consciência expandida, o eu realizador. É aqui que entra, aqui que começa a produção de, de novos hábitos, de novos produtos, de novos ideais, de novas carreiras, enfim. Como eu reconheço que estou expandindo minha consciência? Essa é a primeira pergunta. Como é que eu faço esse reconhecimento? E aqui, o eu realizador é o nível em que verdadeiramente nos colocamos no mundo, definimos nossas práticas e nossos papéis sociais. Os processos mentais adquirem mais clareza quanto à nossa função e também à nossa missão. Como é que você percebe isso? Essa sua busca muda, o seu olhar muda. Então, quando você eu vejo isso muito em eventos, então às vezes você está num evento e você encontra pessoas em todos os níveis de consciência. Algumas pessoas estão ali e não sabem ainda por que estão ali, mas elas estão ouvindo muitas coisas, é muita informação. Ali ela vai começando a ganhar essa consciência, começando a ganhar esse repertório e assumindo outros papéis sociais. Quando ele fala aqui, por isso que eu falei de carreira, ele fala aqui de papéis sociais. O que são papéis sociais? Papéis sociais são é, lugares que você ocupa socialmente. Então, você é uma mãe, você é uma filha, você é avó, você é instrumentadora cirúrgica, você é escritor, você é apresentador de TV. Então, você assume papéis sociais. E ao longo da sua carreira, aliás, ao longo da sua vida, você pode assumir vários papéis sociais, né? Então, você vê, existem os papéis sociais que a gente desempenha dentro da família, dentro da sociedade, né? Então, como é que eu posso ser mais contribuição? Nesse quinto nível de consciência, dificilmente você enxerga coisas só para você. As coisas começam a fazer muito mais sentido se não são só para você. O que eu quero chamar a atenção aqui é que eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem: ah, só se preocupam com o dinheiro, só olham para o dinheiro. Na verdade, o dinheiro, ele é energia. Então, uma vez que você quebra essa crença, se você tem essa crença com dinheiro, quebra essa crença com dinheiro. O dinheiro é energia e ele vai aonde estão as pessoas que querem o dinheiro. Se você fica falando para o universo que você não quer o dinheiro não vem. E aí você condiciona todas as suas ações a ter ou não dinheiro. Você pode fazer ações tendo ou não dinheiro. Escolha lugares para atuar. Escolha ONGs para atuar. Eu atuei muito tempo e atuo no Amor Exigente. O Amor Exigente é uma ONG, é uma instituição que onde, né, a gente de leigos, aonde um grupo de auto e mútua ajuda, aonde a gente busca estar cada vez melhor. Então, assim, a gente tem problema. Mas como assim, Flávia? Então, eu tive problemas na minha casa com drogas e comportamentos inadequados, e isso me levou até o amor exigente. Me ajudou a olhar para os princípios básicos, os princípios éticos, espiritualidade pluralista e a responsabilidade social, que é esse papel de atuar socialmente e levar o bem-estar para as pessoas. Seja lá como for, com uma pequena contribuição. Você não vai começar mudando o mundo com uma grande contribuição, você vai começar a mudar você mesmo, que no terceiro nível no segundo nível você toma essa consciência, no terceiro nível você começa a olhar um pouquinho mais ampliado, no quinto nível você já está pensando nessas perspectivas, e nesse quinto nível de consciência, você vai começar a perceber. Você tem essa preocupação, e não é só uma preocupação com o que está fora. É, em primeiro lugar, olhar para dentro e ver o que eu estou fazendo no meu núcleo e como é que eu posso transferir isso para outras pessoas. Às vezes, até dentro do seu núcleo ainda está um pouco confuso, mas você atua aqui primeiro. E as coisas que você coloca em prática aqui, você coloca em prática para o mundo. Então, você começa a assumir novos papéis sociais. Quer buscar uma nova carreira, você quer aprender novas coisas e assim vai, tá? Aí você já está entendendo, você tá começando a ter sinais da sua expansão de consciência. O sexto nível de consciência, consciência de escolha.
eu satisfeito no nível maior. Então, aqui, todos nós, o tempo todo, fazemos escolhas, mas com que constância nós as fazemos? Escolhemos a partir de quais critérios? Que sentimentos temos depois de uma escolha? Isso é importante você ter fazer esses questionamentos. Você percebe que primeiro você está andando com a manada, você está fazendo o que todo mundo faz. Em um determinado momento aquilo para de fazer sentido e você começa a se questionar e olhar para dentro. O que eu realmente quero? O que eu realmente quero e que eu posso contribuir com o mundo? E aí você começa a entender que você pode contribuir com o mundo. Você entra no estado de tranquilidade olhando e entendendo o mundo de outra forma, olhando diferente as pessoas. E aí, quando você chega no quinto nível de consciência, você expande sua consciência e fala: eu quero agir, eu entendi o que está aqui dentro, eu quero botar isso no mundo. De verdade, o que eu estou fazendo aqui nesse canal da internet. Porque quando eu decidi começar, o meu objetivo era levar meu conhecimento técnico. Ao longo do caminho, eu percebi que existiam múltiplas possibilidades. Então, eu estou aqui fazendo uma escolha de estar sentada, gravando esse vídeo para vocês, estudando mais material para que eu possa melhorar essa minha entrega e me encontrar com vocês aqui nesse canal. Então, é uma expansão da consciência e olhando para aquilo que eu posso entregar de melhor. É o melhor que eu posso fazer hoje. Ai, mas eu tenho vergonha, eu não posso falar, eu não tenho, não tô de maquiagem. Gente, eu tô aqui para trazer a mensagem. O meu objetivo é fazer minha make, mudar meu cabelo, mudar as minhas roupas. Inclusive, vocês vão assistir essa mudança ao longo desse canal. Mas num primeiro momento, se eu tivesse pensando em todas as coisas superficiais e deixasse de lado a minha mensagem, eu não estaria aqui com vocês agora, compartilhando isso que eu aprendi. E talvez isso possa fazer diferença na vida de muitas pessoas. Encontrar o nosso caminho, saber para onde a gente vai, desenhar um caminho para a nossa viagem ou para as nossas conquistas e realizações, ele passa por esse lugar da gente tomar consciência do que a gente precisa fazer. Então, responde essas perguntas, né? Com que constância você faz escolhas? Você acha que nunca faz escolhas? Não fazer escolhas também é uma escolha. E nesse momento de não fazer escolhas, você está vivendo aquilo que escolheram para você. Escolhemos a partir de quais critérios? Então, outra questão. Quais são nossos valores? Quais os valores eu estou utilizando para construir essas minhas escolhas? E o que sentimos depois de fazer uma escolha? Sabe, as respostas a essas questões fazem nascer uma nova compreensão na gente. Faz a gente olhar, poxa, que escolhas eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo escolhas boas para mim e para os outros? E aí entra no vitimismo de novo. Ah, eu só faço as coisas pelos outros e nada por mim, e ninguém olha para mim. Ninguém tá nem aí para você. O mundo não te deve nada. Quem precisa fazer as escolhas é você. Quem precisa estar diante daquilo que é para sua vida e determinar o que eu vou fazer ou não, como dizer não, sou eu. Isso é um papo que dá muitos outros desdobramentos. E nesse vídeo eu trago para vocês para entenderem os níveis de consciência e ver em que nível de consciência você tá? Para a gente falar dos níveis de riqueza, já chego lá. Então, aqui. O sétimo nível é a consciência universal, o eu perfeito. É, o eu perfeito não existe, né? Na verdade, não é que não existe, é, um, é uma projeção de algo que é o nosso melhor, o nosso eu aprimorado, vamos dizer assim, né? Sim, a perfeição não existe, mas existe um momento em que nossa compreensão se torna uma iluminação, tamanho o nosso despertar. Entendeu? Então, aquilo que eu acabei de falar, né? A gente não é o perfeito, é que expandiu tanto que chegou muito perto daquilo que a gente pode entregar de melhor. Então, sempre vai ter uma melhor entrega. Daqui a um ano, eu não sou a mesma pessoa. Daqui a um ano, eu não tô aqui no mesmo lugar. Então, eu preciso, e não é exigido, é esperado. Eu espero de mim mesma que eu esteja melhor, que eu esteja cada vez melhor. Não adianta eu só falar que eu quero, ou só reclamar, eu não tô melhor por conta disso. Eu mesma, na minha vida, poderia dizer que existiram muitos culpados para eu estar assim. Mas aí, ontem à noite, né? Hoje de manhã mesmo, eu estava finalizando algumas coisas, eu falei: ninguém é culpado de nada.
Eu permiti que as coisas acontecessem dessa forma. Eu fiz as escolhas. Quando a gente olha para isso, a gente ganha uma força, ganha um poder gigantesco, porque você percebe que foi você que fez essas escolhas. Essa sétima consciência traz isso. Fui eu quem fiz essas escolhas. Fui eu quem permiti que essa pessoa entrasse, que essas coisas acontecessem dessa forma. Então, eu sou a pessoa, a única pessoa com poder para desconstruir e ressignificar, desconstruir, determinar as ações e ressignificar tudo que eu vou fazer daqui para frente. Então, essa sétima consciência, vê como a gente vai ganhando poder, a gente vai tomando consciência. Porque muitas pessoas falam, leia só um livro. Não, leia vários livros, busque muitos mentores. E assim, com cuidado, para que você tenha mentores que possam te tirar desse lugar de onde você está hoje. Quando estamos em um nível muito superior de consciência, passamos a lutar pelos sistemas e não apenas por nós mesmos. Vemos as necessidades dos outros como se fossem nossas. Tratamos o condomínio, a cidade, o planeta como nossa casa e queremos sempre aprender com o intuito de ensinar. A realização de qualquer trabalho será feita sem que se espere nenhum tipo de pagamento ou retribuição, pois é feito visando o bem maior, universal, e não uma satisfação meramente pessoal. Aí você vai dizer para mim, Flávia, mas e o dinheiro? Então, quando você começa a fazer entregas melhores, não visualizando somente o dinheiro vem. Quando você fica correndo atrás do dinheiro, o dinheiro não chega. E aí agora eu vou trazer, tem muitas outras partes aqui, mas isso sim, isso cabe para uma mentoria inteira. Eu trouxe aqui para vocês entenderem em que nível de consciência vocês estão. Quais são as realizações ou os feitos que vocês estão buscando para as suas próprias vidas? Um propósito, o que vocês querem deixar como legado para os seus filhos, para a sua família. E não é somente uma coisa grandiosa. Pequenos passos todos os dias. Poxa, eu escolhi, vou me dedicar a ir ao um orfanato, visitar essas crianças e passar lá o melhor tempo possível com elas, para que elas tenham o amor, o carinho e quem sabe essa semente plantada faça uma mudança na vida delas. Eu vou no grupo de apoio dividir os meus desafios e que eles possam servir como inspiração para outras pessoas. Não sei o que você vai escolher fazer, mas é preciso fazer escolhas. É preciso entender a sua alma e buscar essas escolhas, né? Reconhecer o que precisa ser mudado, admitir que precisa de mudança, desconstruir as crenças até aqui, alinhar o que você vai fazer daqui por diante e ressignificar tudo isso que aconteceu na sua vida. Só assim você vai ter essa consciência maior, tá? Essa consciência universal, onde as coisas passam a ter muito mais sentido, porque não é só mais por você. Hoje eu não me vejo mais só mãe do Gustavo e da Tarsila. Eu sou mãe de muitos jovens que estão aí sofrendo, e que muitas vezes a gente, com uma palavra para um pai ou para uma mãe, pode impulsionar essa vida a olhar de outra forma. Ela foi ensinada, ela tem um repertório. E com o repertório ampliado, se eu fosse usar só o meu repertório aprendido dentro do meu núcleo familiar, talvez eu não tivesse com essa consciência. A grande questão e sem julgamento com os meus pais. Meus pais me levaram até um nível de consciência. É minha responsabilidade, dali por diante, assumir e tomar as minhas decisões. Me tornei budista, decidi escrever livros, decidi comunicar com as pessoas, passei a olhar todos os acontecimentos da minha vida como grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento para que eu possa levar isso para mais pessoas. É difícil chegar nessa conclusão? Às vezes sim, mas é totalmente necessário. A consciência é o conhecimento que você tem de si mesmo em estado de conexão com o mundo e o universo, tá? Vamos lá. Quero passar para vocês agora quais são os 7 níveis de riqueza para a gente fazer uma reflexão. A tomada de consciência é o primeiro passo. Entenda em que nível você está, tá? É, Você precisa ter essa mudança de visão para que você consiga avistar novos lugares ou novos espaços, tá? Então, servir é um passo importante para que você eleve o seu nível de consciência e ser um buscador. Você está sempre na busca por
por estar cada vez melhor, tá? Por construir um eu melhor que ontem. E não é concorrência com ninguém. É o eu melhor que ontem e amanhã com a proposta de melhor que hoje. Porque eu sou o meu maior desafio nessa existência. Não existe desafio maior do que eu mesmo. Quantas vezes a gente demora para tomar uma ação? Então, quais são os níveis de riqueza? Na criação de riqueza consciente, o que é riqueza? Riqueza não é dinheiro. Riqueza a riqueza é uma construção. Então, o primeiro pilar da riqueza é a espiritualidade. Eu falo sobre espiritualidade em outro vídeo aqui no canal. E vou falar sobre as outras riquezas. A riqueza da espiritualidade, seja lá qual for a sua religiosidade, ela é primeiro pilar. E por que o primeiro pilar? Nós somos espirituais que estão vivendo uma experiência terrestre. Você acredita nisso? Nós não somos, tanto que quando a gente morre, né? Vamos imaginar, né, a morte. Você tá ali, o corpo continua ali. O que não tá dentro daquele corpo? Né? Então, a gente não vê, e aí a gente fala do mundo sutil, né? Um papo para muitas outros desdobramentos. Então, quando a gente fala da espiritualidade, é a nossa conexão com o universo, com o divino, com o que nos faz recarregar nossas energias, ter essa troca e construir esse eu preocupado com o entorno. Porque, de novo, espiritualidade não é religiosidade. Pessoas engessadas, com mentalidades fixas, elas têm a religiosidade como uma forma de punição para os outros, de condenação, de julgamento, e esse não é o caminho. O caminho é a gente construir uma comunhão. Todos os líderes das grandes religiões, eles vieram ao mundo trazendo essa mensagem de comunhão. Buda, Alá, Maomé, Buda, Maomé, Jesus Cristo, todos eles vieram ao mundo trazendo uma mensagem de paz, né? E a gente que acabou deturpando as coisas no meio do caminho. Família, o segundo pilar. E família, gente, é muito importante entender a nossa origem. Então, honrar o pai e a mãe. E aí eu fiz um vídeo hoje sobre isso. Honrar pai e mãe não é viver em função dos pais, do pai e da mãe, não. Honrar pai e mãe é você viver a sua vida com honra, honrando a sua própria vida. Porque no final das contas, você só tem uma forma de chegar nesse planeta: o pai e a mãe. Não existe ser humano no planeta que não tenha um pai e uma mãe. Mesmo quem fez inseminação artificial. Precisou de um óvulo e do espermatozoide para fazer a fecundação. Um, 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 num banco de espermas, num banco. Mas a fecundação, faz-se a fecundação, que não tem como, não se criou espermatozoides e nem óvulos artificiais ainda. Então, não sei, né? Não sei como é que estão as pesquisas, não vou afirmar nada, mas até onde a gente sabe, né? Ainda é esse o caminho. Então, o óvulo, que pode ser de um banco de óvulos, né? Que você pode tirar o óvulo e o espermatozoide e juntar para ter uma pessoa. Então, independente de como aconteceu essa vida, só tem esse caminho de acontecer a vida. Então, você tem uma parte masculina, uma parte feminina, para ter a construção. E aí não é uma questão de gênero, é uma questão biológica, tá? E uma vez que a gente tem um pai e uma mãe que nos abriram caminho para esse mundo, e quem é adotado, né? Então, ainda assim, a sua concepção, ela foi feita desta forma. Então, ter gratidão pelo portal que nos ajudou a chegar até aqui. Gratidão pelo pai e pela mãe. Entenda que eles tinham o repertório deles, com as limitações deles, e dentro dessas limitações, eles puderam nos dar aquilo que foi suficiente. Eu ouvi uma coisa esses dias, o Pedro Superti que falou. Ele falou uma coisa interessante sobre vida em outros planetas e coisa e tal, né?
E ele fala sobre cada civilização, de forma amorosa, aguarda o momento da outra para que consiga existir esse contato, essa comunicação. Flávio, do que você está falando? Vida em outros planetas? Ele trouxe esse assunto e eu fiquei pensando sobre esse assunto. Mas o que pegou para mim foi a parte amorosa, tá? Que muitas vezes a gente não se atenta, que cada pessoa está num nível de entendimento na vida. A gente não falou dos níveis de consciência? Tem gente que está no primeiro nível de consciência, no segundo, no terceiro, no quarto, e está estagnada naquele nível de consciência. Tem gente que está no primeiro nível de consciência, do egoísmo, do ego, de viver só para si. Então, esse primeiro nível de consciência não permite que a pessoa tenha uma visão universal, que ela pense. Então, ela vai viver pautada por aquilo que ela sente e ela reage àquilo que ela sente. Então, quando a gente pensar nos nossos pais, essa construção foi feita nesse lugar aí, onde existe uma grande dificuldade. Então, olhar para isso. Então, o principal, tenha gratidão. Obrigada por ter me dado a oportunidade de eu estar aqui gravando esse vídeo, meu pai e minha mãe. Meu pai não me ensinou sobre gravar esse vídeo, meu pai não me deu grandes orientações, financeiras, essas coisas, mas meu pai me deu amor e ele me ensinou algumas coisas no caminho. A minha mãe, a mesma coisa. Hoje, meu pai não está mais aqui e a gente não tem oportunidade de trocar muitas coisas. Com a minha mãe, eu ainda troco muitas coisas. Mas é importante a gente olhar para isso com carinho e com amorosidade, ok? Não é esquecer, não é deixar para trás, é simplesmente perdoa, aceita e segue o seu caminho, entende? Não é sobre olhar, ai, eu vou te abraçar. Às vezes você não tem vontade de abraçar. Eu vou estar falando com várias pessoas aqui que tiveram N problemas com o pai e com a mãe, mas olha para isso com amorosidade. Bom, saúde física, não preciso nem falar, né? Cuidar da alimentação, da saúde, por exemplo, eu acho, e eu tenho, acho não, achar né? Eu tenho certeza que eu estou falhando neste requisito, porque eu não faço atividade física, eu sou uma pessoa sedentária e é algo que eu preciso melhorar, né? Falando aqui com vocês, sinceramente, isso preciso melhorar bastante. Aí a gente vai falar do relacionamento. E o que é o relacionamento? Não é só relacionamento homem e mulher, é como você se relaciona com o mundo, tá? Com as pessoas ao seu redor. Então, que tipo de relacionamentos você está criando aqui nesse momento? Você está respeitando as pessoas? Você está criando conexões saudáveis? Você está buscando melhorar suas relações nesse processo? É importante olhar para isso. Esse é mais uma riqueza. Então, assim, a gente foi de riqueza espiritual, a família. Agora a gente olhou para a saúde, poxa, eu preciso cuidar do meu templo sagrado, né? Eu escolho cuidar do meu templo sagrado. Tenho comido um pouco melhor, mas ainda preciso cuidar de muitas coisas dessa estrutura que me carrega para todos os cantos, que leva a minha alma para onde quer que vá. E os relacionamentos. Busco ter os melhores relacionamentos com as pessoas ao meu redor. A gente acerta sempre? Tudo dá certo? Não, mas o exercício é olhar para aquilo que aconteceu e falar, eu teria feito melhor? Como seria fazer melhor? Como eu não repito esse tipo de relação? E aí, esse é um dos exercícios. Conhecimento. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Vocês estão me ouvindo, buscando esse conhecimento. A gente está falando de um livro, a gente está falando de uma produção, né, literária que fala sobre a tomada de consciência e esse caminho, né, para a construção de riqueza. Para a gente ter riqueza e abundância, a gente precisa pensar em todos esses passos, tá? Aí o sexto pilar é a reputação. A reputação ela está ligada com o seu propósito, com a sua missão, com o seu legado e com o seu chamado. Peraí, Flávia, como assim? A gente não falou dos níveis de consciência? Que no quarto, no quinto nível, do quinto, sexto e sétimo nível, a gente eleva, expande e eleva ainda mais a nossa consciência? Então, nesse processo, a gente vai entendendo qual a nossa missão, qual o nosso chamado, qual o nosso legado, como é que eu posso ter contribuição no mundo, como eu posso servir melhor o mundo. Então, essa é uma riqueza que você pode contribuir.
Mas que coisa grandiosa farei, Flávia, que não precisa de uma coisa grandiosa. Muitas vezes, alguém está precisando ouvir a sua história num grupo de apoio. Muitas vezes, alguém está precisando de um abraço seu. E aí, quando você está disposto a servir dessa forma, às vezes alguém está precisando da sua oração. Você vai lá, participa do seu espaço religioso e contribui com aquelas pessoas que estão ali. Isso é tão gratificante, tão caro, sabia? Não são só grandes feitos, não tem que fazer a melhor faculdade, doutorado, mestrado para que você. Ao contrário, tem muita gente que fez mestrado, doutorado e não entrega esse legado para a humanidade. Então, o que a gente está falando aqui é muito maior do que só o conhecimento. O conhecimento é uma parte, tá? Estudar, fazer a faculdade é uma parte. Então, a gente está falando da chegada nisso. E quem já nasceu rico, Flávio? Então, quem já nasceu rico deu sorte, mas a gente vai ver também esses dias a gente estava conversando, né, com uma pessoa me relatou, falou assim, a pessoa tinha uma vida muito boa, né, os pais tinham muito dinheiro e ele perdeu muitas coisas, não soube, a pessoa não soube preservar o seu patrimônio. Ou seja, diante da situação, né, diante dessa situação, de ter muito, talvez não lhe foi ensinado esses pilares da riqueza, porque ele conheceu muito mais o dinheiro e não conheceu os outros valores. Então, você como pai, como mãe, não importa quanto dinheiro você tem na conta, é importante entender sobre valores e princípios e como é que a gente constrói essa riqueza. É preciso falar sobre isso em todos os lugares. As pessoas são muito limitadas e acham que a riqueza, quando você fala em riqueza, você está falando somente em dinheiro. E aí, o último pilar da riqueza, o sétimo pilar da riqueza é o dinheiro. O dinheiro é o sétimo lugar. Percebe que você precisa criar, primeiro você precisa se elevar espiritualmente, ter essa consciência. Todo mundo chegou nessa consciência, mas a maioria das pessoas está no servir. Então, vamos imaginar alguém que ganha dinheiro com o jogo do tigrinho, tá? Tem consciência essa pessoa? Não tem consciência. Ela tá levando mal para a sociedade. Ela tá na fase um, né? Ela tá lá embaixo. Porque é no primeiro nível de consciência. Ah, mas ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro, mas ela não tem a riqueza, a abundância e a prosperidade. Prosperidade está muito além de valores financeiros. Quanto tempo ela sustenta isso? Se você, olha só. Se você tem valores sólidos, se você tem um propósito, um legado, você constrói a sua realidade. E num determinado momento, se aquilo lá não funciona mais, você precisa elevar seu nível, você vai encontrar um outro caminho para fazer isso. Você não vai ser dependente de algo que está fora de você e que você não tem o menor controle. Nessa hora, você virou escravo disso. E você pode perder tudo que você construiu. Se é somente isso que você tem, e aí entra naquele passo da construção do legado, né? Então, você não vivenciou, você não está preocupado com outras pessoas. Você tá dando, não, vai lá, joga o tigrinho. Quantas pessoas perderam dinheiro? Quantas pessoas se endividaram com isso? Ao invés de ensinar para essas pessoas um caminho bacana, um caminho que pode ajudá-las realmente a ter consciência, a construir e ser autônomo, como Gandhi fez na independência da Índia. Ele ensinou as pessoas a refinarem o próprio sal. Olha que coisa. Ensinando as pessoas a refinarem o próprio sal, isso era um valor lá, eles passaram a ter um poder maior. Então, o que que você está ensinando para as pessoas para que elas possam ter essa autonomia, essa criação de um valor próprio e que ela não dependa dos outros para criar esse valor? Esse vídeo tá um pouco mais longo e eu venho trazer para vocês um conteúdo mais profundo nesse canal com Alma e Mente. Então estejam atentos, tá? Não se guiem apenas por fatores superficiais. Olhem as coisas com mais profundidade. Isso pode mudar de uma vez por todas a sua condição de vida, tá? Ainda tem muitas coisas aqui nesse canal. Falei sobre espiritualidade, estou falando sobre dependência química, porque na verdade a dependência química me trouxe para cá também.
Não sei se eu tivesse uma vida bem tranquila, talvez se eu quisesse compartilhar com as pessoas. É engraçado, né? Então, você vê, aos poucos você vai tomando consciência. E coisas que poderiam te deixar apenas triste te alegram para que você possa olhar aquilo como uma possibilidade. Tem um texto budista que fala, né? Diante das dificuldades, um sábio se alegra e o tolo, né? Ele reclama. Por quê? Porque ele vê só uma dificuldade. O sábio, ele enxerga uma oportunidade. Que bom que eu estou sendo treinado hoje. Então, busca essa sabedoria, busca esse elevar a consciência. Veja em que nível você está e comece a pensar como, para que que eu quero elevar minha consciência? Por que que eu quero ser relevante no mundo? Seja lá como for, falando na internet, escrevendo um livro, contando histórias para alguém, abraçando alguém, não sei qual vai ser o seu caminho, mas comece a exercitar esse enxergar possibilidades. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Se gostou desse conteúdo, compartilha, comenta e manda para alguém que você imagina que precise. E eu tô aqui e vou ter muito mais conteúdos nesse canal com Alma em Mente. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui participando da nossa história. Se inscrevam no canal e ativem o sininho também, tá bom? Para que vocês sejam avisados quando chegar conteúdo novo nesse canal. Eu espero vocês no próximo vídeo.